Boa noite, minhas queridas, meus queridos amigos, boa noite para todos vocês. Já estou vendo que está aqui, olha, cheio, Jussara Marinho, Vânia Silva, Vanessa Alves, Maria Isabel, Cláudia Patro, Elisa Silveira, Maria Isabel Praeiro, Maria Augusta Ferreira. Olha que coisa boa, meus queridos. Olha, então entrar aqui para todo mundo saber que nós estamos agora ao vivo. Olha, boa noite. Então, eu vou... Tá todo mundo aí me ouvindo? Todo mundo já conectado, né? Olha, aqui nós demos um pequeno atraso, porque estávamos numa live pela FEB TV, né? E aí nós acabamos de terminar o evento na FEB TV. Ah, que bacana, Maria José Ferreira, sim! E agora nós vamos voltar para cá, né? Vamos nos concentrar agora no nosso estudo do livro. Se está todo mundo aí, né? Todo mundo conectado. Ai. Que bacana, ó. Ah, agora sim, ó. Ah, que coisa boa, agora sim. Agora eu tô vendo vocês. Ah, agora todo mundo chegou, que coisa boa. Boa noite, olha, muita gente estava assistindo lá. Ah, chegou todo mundo, coisa boa. Meus queridos, então vamos começar de novo, né? Começar do início. Uma boa noite para todos, muita paz no coração de todos. Nós estávamos fazendo uma live sobre transição planetária lá na FEB TV. E nós combinamos uma live futura, nós vamos marcar a data, uma live que nós vamos falar sobre o conceito de mundo de regeneração. Não é? Então, eu estou tomando a minha aguinha aqui, só para molhar a garganta, porque 1 hora falando, né? E agora nós vamos continuar o nosso estudo do livro Nosso Lar. Então, para todos que estão nos acompanhando, nós estamos no capítulo 8. Quem está nos acompanhando aí, capítulo 8 do livro Nosso Lar. E sobre a jurisdição do Ministério do Auxílio. Não é? E aí, lembrando aqui, para quem ainda não sabe como é que funciona lá, né? O Nosso Lar, ele tem um formato de uma estrela de 6 pontas, que é a Maguen Davi, que é o escudo de Davi. É uma estrela de 6 pontas. Em cada ponta é um ministério. E no centro dessa estrela, nós temos o edifício, prédio da governadoria de Nosso Lar. Não é? Pessoal, tá todo mundo dizendo que está travando muito aí, mas olha só, aqui o meu não está travando não, está transmitindo normal. Mas muita gente está com problema de internet, porque a internet está sobrecarregada, não é? Então, muita gente está enfrentando problemas aí de travamento, às vezes cai a conexão, mas aqui para mim está normal, está transmitindo normal. O meu aqui não tá travando não. Né? Ele dá uma travadinha, mas logo volta. Mas nós vamos combinar o seguinte, eu vou falar aqui normalmente, se travar para você, não tem problema, acompanhe. Depois, a live vai ficar disponível no canal. E aquela parte que você perder, você assiste, tá bom? Depois você pode voltar, assistir, porque para algumas pessoas a internet está muito boa. A minha aqui, por enquanto, não vou nem elogiar, não, porque vai que ela escuta o elogio aqui e cai, né? Mas por enquanto ela está indo bem. Né? Então vamos devagarzinho aqui. Se você perder alguma coisa, se travar, não tem problema. Depois você vai no canal, a live vai ficar gravada e você vai poder assistir com calma as partes que você perdeu. Combinado? Então,
O Lísias dizia para André Luiz assim: nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu: não tem visto, nos atos da prece, nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios. Portanto, 6 ministérios, 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 4 primeiros, ou seja, olha que bonito. Então é uma estrela de 6 pontas, não é? Então, imagina isso. Nós temos, então, 4 pontas na gente: regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento. Regeneração, auxílio, e para aqueles recém-desencarnados que precisam da assistência da colônia. Ok? Né? Então, espíritos que estão reencarnando, que estão voltando, espíritos que estão desencarnando, espíritos que estão no umbral, espíritos que estão encarnados e que precisam de auxílio, não é? Então, são esses 4 ministérios. Agora, o ministério da elevação e o da união divina são ministérios que estão conectados com as esferas superiores. Então, aqui a gente vê uma lição. Essa é a primeira lição que eu queria que todos nós nos concentrássemos. Qual que é a lição? Em toda obra de caridade, é preciso ter um equilíbrio. Né? Nós precisamos estabelecer uma conexão e um trabalho de assistência. Se a pessoa fica só no trabalho, ela perde a conexão. Se ela fica só na conexão, ela se torna alienada, porque ela não mais consegue perceber a dor daqueles que estão ao seu redor. Então, nós temos que fazer um equilíbrio entre uma força que nos puxa para cima e uma força que nos puxa para baixo. Um equilíbrio entre atividades de oração, de meditação, de acerenar o nosso espírito, de conexão com o alto, e atividade de auxiliar o nosso próximo. E nesse ponto, a colônia Nosso Lar está muito equilibrada. Por que ela está equilibrada? Porque ela tem 4 ministérios voltados para auxiliar os encarnados e os espíritos que vão encarnar, e receber e o movimento de doar. Receber e doar. Como um rio. O rio recebe da fonte. Muita gente fala, não, está travando. Pessoal, quem está reclamando de travar é a sua internet aí. As internets estão muito sobrecarregadas. É muita gente acessando ao mesmo tempo, mas não tem problema. Depois você vai no canal Espiritualidade e Vida e o vídeo vai estar disponível para você assistir a parte que perdeu, tá bom? Aqui a minha internet está indo bem, não travou nenhuma hora, e muita gente aqui está com a internet boa sem travar. Então, esse é um problema local. Alguns locais estão com problema de internet, ok? Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Olha que legal. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração.
um dos ministros do auxílio. Olha que bonito isso, gente. O Ministério da Regeneração, ele lida com os casos de maior sofrimento, aqueles espíritos que ainda estão no umbral, espíritos que estão encarnados completamente desequilibrados. Então, o ministério que lida com a dor, com o desequilíbrio, é o da regeneração. É o da regeneração. Não é? Depois, quando a criatura se regenera, quando ela se arrepende da sua situação de desequilíbrio, e ela fala assim, eu quero melhorar. Aí ela é conduzida para o auxílio. Não é isso? Porque aí ela começa a trabalhar. Ela se regenera e começa a auxiliar. Porque cicatriza as nossas feridas. Por isso que existe o Ministério do Auxílio. Quem já passou pela regeneração, vai para o auxílio, para cicatrizar as suas feridas. Porque se você ficar só pensando nas feridas, você não cura. Ninguém cura se ficar toda hora pensando nas feridas. Então a gente precisa sair de dentro de si mesmo e caminhar em direção às dores do próximo. Quando nós caminhamos em direção às dores do próximo, nós cicatrizamos as próprias feridas, as feridas da nossa própria alma, né? Como está dizendo a Aurora Lídia, a gente muda o foco, não é? Depois a gente tem o Ministério do Esclarecimento e da Comunicação. Então a comunicação trabalha com a relação do mundo espiritual e o mundo material, não é? E o do esclarecimento é o que trabalha as programações espirituais. Nós vamos ver isso aqui. Ao longo da obra, esses ministérios vão ser apresentados com maior riqueza de detalhes. Não é isso? O importante aqui é que o Clarencio, aquele que acolheu o André Luiz, aquela entidade bondosa, aquele velhinho de barba que andava com cajado, aquela figura maravilhosa que recolheu o André Luiz do umbral, ele é um dos ministros do auxílio. O bonito aqui é que não tem um único ministro. Cada ministério tem 12 ministros. 12. E é claro que isso nos lembra aí os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, não é? É uma referência aí maravilhosa isso, né? Então vamos lá. Olha só. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido: nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Por quê, gente? Nós temos uma ilusão. O que a gente acha? A gente acha assim, desencarnou, é uma nuvem. O mundo espiritual é uma nuvem. Ninguém tem forma, não tem nada, fica todo mundo ali, luzinhas, como se fossem vagalumes no meio de nuvens. Essa é a visão que as pessoas têm do mundo espiritual. Não dá saltos. Os níveis de vibração, os mundos puros, têm matéria. Porque a matéria cósmica é o fluido cósmico. Então você acha que o quê? Nos mundos dos espíritos puros não tem fluido cósmico? Tem algum lugar do universo que não tem fluido cósmico? Claro que não. A criação está mergulhada na matéria cósmica. Percebeu, gente? Então o que existe é matéria grosseira e matéria rarefeita. Matéria grosseira e matéria rarefeita. Isso é o que existe. Matéria cósmica mais pura, mais quintessenciada. Não é? Então, organização, beleza, todos os níveis. Não é mesmo?
Então vamos lá. Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. É isso que eu acabei de dizer, não é? Porque paira na humanidade 8 bilhões de encarnados. Vamos pensar, a gente precisa ampliar a nossa mente. Não é só a nossa família, a nossa cidade, não. Tem que pensar na humanidade como um todo. Não é? O véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. É muito denso. A humanidade ainda é muito materializada e muito ignorante da vida espiritual. Muito ignorante. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. O que o Lisa está dizendo aqui? Ah, você está espantado porque tem ordem aqui? Você está achando que a ordem aqui é igual à ordem da Terra? Não! A ordem da Terra é que é uma cópia imperfeita da ordem do mundo espiritual. Perceberam, gente? Por quê? Por quê? Oh, a Adriane Roeleder está dizendo 8 bilhões de encarnados e 25 bilhões de desencarnados. Exatamente, por aí. Né? É muita gente. Então, vamos perceber. O mundo real, o mundo verdadeiro, é o mundo espiritual. O mundo que preexiste a tudo. Se o mundo material acabar, o mundo espiritual continua, como sempre continuou. Então, na verdade, pensa na Terra. Pensa na Terra há 200 mil anos atrás. Na época em que aqui na crosta planetária nós tínhamos os primatas, nas esferas superiores, nós já tínhamos esferas superiores extremamente organizadas na Terra. Porque foram elas que coordenaram a evolução biológica na Terra. A ordem desceu de cima para baixo. Isso que nós temos que pensar. A evolução não acontece de baixo para cima. Ela é orientada de cima para baixo. De cima para baixo. Né? É isso que ele está dizendo. É que a gente ignora que toda manifestação de ordem, ela promana, ela provém, ela vem do plano superior para o plano inferior. O progresso, ele desce do plano superior para o plano inferior. Né? É isso que a gente precisa mudar a nossa forma de enxergar. A natureza agreste transforma-se em jardim, quando orientada pela mente do homem. Olha que bonito. Então você pega lá uma terra toda jogada, aí vem uma pessoa, limpa tudo, ara a terra, faz uma cerca, planta ciprestes, né? É isso mesmo. Cerca bonitinho, planta rosas, faz a semeadura, daí um tempo você vê um campo cultivado. Aduba, né? Paulo está lá, aduba, rega. Aí você vê uma plantação e fala, nossa, que lindo. Eu me lembro que quando eu sempre, quando não, né? Sempre que eu vou visitar meu pai, ele mora lá no sul de Minas, em Poços de Caldas, e aí eu vou ali pela Fernão Dias e entro depois Varginha, e ali tem aquelas plantações de café. E aí eu adoro café, né? Eu amo café. Aí fico vendo aquela plantação de café bonita, aqueles pés de café, tudo retinho, aquelas fileiras de café. Então, aquilo ali surgiu do nada? Claro que não. Alguém cultivou aquilo ali. Alguém planejou. Alguém cuidou. Alguém deu amor, vida, trabalho, suor, calo na mão. Calo na mão. Né? Então, alguém transformou aquilo ali numa plantação de café. Não foi assim, em passe de mágica. Não é? Não foi.
Inclusive, nessas plantações de café, que eu aprendi uma coisa maravilhosa, quem está acompanhando aí. Que o café, gente, emagrece. É isso mesmo. O café emagrece. Está comprovado. Emagrece mais do que qualquer dieta. O café tem um poder de emagrecer. Mas é capinar o café. É capinar, gente. Não é tomar. Capinar. É capinar. Né? Então, a pessoa que entra naquela lavoura e fica capinando, capina tudo aquilo, o colhe, emagrece. Ah, se emagrece. Eu juro que emagrece. Emagrece demais. Você entra ali, começa a capinar e pega e colhe café, você perde uns 10 quilos. Não é? Então é isso. Então o que o Lisa está dizendo aqui? Não é? A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Olha que lindo, gente. Pensa nos homens, no homem das cavernas. Pensa nos primatas. Pensa nisso. Né? Quando nós vivíamos lá como... Gente, eu estou ficando o olho aqui, mas eu já passei álcool gel, viu? Já lavei a mão, podem ficar tranquilos. Eu já estou todo protegido. Então, a mente humana foi orientada pelas inteligências divinas e nós saímos do estado. Tem entidades angélicas coordenando a nossa evolução. Exatamente. Qual que é o trabalho? Percebeu? E é um trabalho, gente, é um trabalho maravilhoso. Não é maravilhoso? Imagina você se tornou um espírito puro, aí você fala, o que eu vou fazer? Eu já tornei um espírito puro, aí a providência divina diz, o que vai fazer? Agora você vai ajudar. Agora você, a evolução deles é maravilhoso, gente. É a coisa mais linda. Você imagina na multidão de espíritos puros que trabalham junto com Jesus Cristo. Imagina que coisa maravilhosa. Ah, meu Deus, eu daria tudo, gente. Eu daria tudo para espiar uma reunião de trabalho deles. Nem que fosse online. Já pensou? Ah, eu queria. Nem que fosse online. Ver 15 minutos uma reunião de Jesus com os espíritos angélicos, coordenando agora esse momento que a humanidade está passando. Ah, eu daria tudo para ver isso. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Então é isso. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Percebeu, gente? Então, uma universidade aqui na Terra, primeiro ela foi concebida no mundo espiritual. Uma instituição aqui, primeiro ela foi concebida. Inclusive as instituições do mal. Inclusive. O mal também está sendo planejado nas esferas inferiores. O bem e o mal. Mas o mal é maioria. O mal é maioria. Aqui na Terra. Todo mundo se assustou, né? O mal é maioria aqui na Terra. Mas no universo, o bem é a maioria. É claro. É claro. Olha para o sistema solar. Olha para o sistema solar. 9, 10 planetas. Quantos que ainda tem encarnado com um corpo físico igual ao nosso? Só a Terra. Só a Terra. Então, a maioria do universo é de espíritos superiores e espíritos puros. A maioria é de espíritos puros e superiores. O mal só é maioria nos planetas de expiação e prova. Tá bom? Então eu fiz aqui uma pegadinha só para ver se vocês estavam aí atentos. Né? O mal não é maioria no universo.
No universo, a maioria é o bem. É o bem, não é? Então vamos lá. E o que ele está dizendo aqui? Que toda instituição que se materializa na Terra, ela tem suas raízes no mundo espiritual. Os seus raios partem do mundo espiritual, não é? Aí o André Luiz perguntou, mas nosso lar terá igualmente uma história? Como as grandes cidades planetárias? Gente, olha que pergunta bonita isso. Agora para todo mundo, né? A minha voltou. Minha conexão voltou. Deu um tiltzinho aqui, mas voltou. Então, todas as cidades têm uma história, não tem? Tem. E a colônia espiritual tem história? Será que ela surgiu do nada? Num passe de mágica? Claro que não. Então, quem que construiu o nosso lar? Espíritos construíram essa cidade. Então, a colônia espiritual, nosso lar, tem uma história. A colônia espiritual que fica no mundo espiritual, acima da cidade de Atenas, na Grécia, qual que é mais antiga? Essa colônia espiritual de Atenas ou a colônia espiritual que está sobre o Rio de Janeiro? O que você acha? É claro que é a colônia espiritual sobre a cidade de Atenas. Por quê? Porque a cidade de Atenas tem, gente, tem mais de 2.500 anos. A colônia espiritual que está sobre a região de Roma, da cidade de Roma, quantos anos que tem essa colônia? Mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos. Então, a colônia espiritual de Atenas é milenar. A colônia nosso lar, nós vamos ver que não. Nós vamos ver que não. Ela começou um pouquinho depois do descobrimento do Brasil. Um pouquinho depois do descobrimento do Brasil, no século XVI. Não é? No século XVI. Então, começou o movimento de descobrimento, começou a vir os espíritos para cá, os encarnados, né? Para cá. Foi. Olha lá, a Maria Regina Araújo está dizendo, Roma tem 2.771 anos. Então, a colônia espiritual lá tem mais do que isso. Agora, nosso lar começou no século XVI. 1.500? Então, quantos anos que ela tem? Olha isso, gente. Quase nada. 500 e... Não é? Então, olha que bacana. Não é? Então, vamos lá. Aí ele falou, sem dúvida que tem uma história. Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. 16. Então, portugueses distintos que estavam aqui. Bom, vamos pensar aí. Quantos que vieram? Trabalharam aqui? Não é? Quantos judeus portugueses que vieram? Porque nosso lar tem uma forma de uma estrela de Davi? Um símbolo judaico? Nós sabemos que a escola de Dom Henrique de Sagres tinha muitos judeus, muitos árabes. Os judeus vieram com Pedro Álvares de Cabral, depois vieram com Fernando de Noronha, com as caravanas, e depois foram vindo outros. Chegavam aqui, viviam aqui, desencarnavam. Aí todo mundo pergunta, e os indígenas? Gente, os indígenas, que eram seres num processo evolutivo mais inferior, eles tinham cidade espiritual? Claro que não. Eles tinham tribos também. Não é? Então, as esferas espirituais próximas das tribos são muito semelhantes às tribos indígenas. Ficam muito próximas. Por quê? Porque os espíritos ali não tinham a evolução espiritual
ainda. Não é? Então, é um progresso. É um progresso. Né? Não são todos os encarnados que estão no mesmo nível evolutivo. A gente não sempre pensar isso. Existe uma diferença de escala evolutiva do ponto de vista espiritual. Eu não estou dizendo que eles não tenham direitos e não mereçam nosso respeito. Todas as criaturas de Deus merecem o nosso respeito. Todas. Nós respondemos por isso. Não é? Nós respondemos por isso. Então, importante a gente dizer isso. Então, vamos lá. Então, os portugueses distintos chegaram aqui, desencarnados do Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis da Terra. Olha isso, gente. Tem uma matéria também bruta no mundo espiritual, próximo da crosta planetária. Nas regiões invisíveis. Tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta, grande estrato de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Olha isso. Então, aqueles entidades índios ali que desencarnavam, eles construíam o quê? Uma cidade de Nova York? Claro que não, gente. Eles construíam o quê? Tribos. E ficavam ali, pertinho da tribo. Com construções, aí olha que legal, construções infantis e rudimentares. Por quê? Olha, o índio encarnado, ele vivia aqui numa tapera. Aí ele desencarna, vai construir um edifício? Faz sentido isso? Ele deu um salto? Evolução não dá salto. Evolução é degrau por degrau. Degrau por degrau. Né? Então, olha só. Então, olha que interessante. Então, eles começaram a fazer o quê? Os fundadores não desanimaram, porém. Prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material. Apenas com a diferença de que, por lá, os europeus empregavam a violência, a guerra, a escravidão. E aqui, no mundo espiritual, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna e o amor espiritual. Olha que bonito isso, gente. Os encarnados que chegavam da Europa faziam o quê? Usavam de violência, abuso sexual, escravidão, guerra. E os espíritos nobres que fundaram a colônia, claro, não usavam isso. É óbvio que não. O que eles usavam para trazer os espíritos indígenas? Serviço perseverante, solidariedade fraterna e amor espiritual. Amor espiritual. Não é? E, claro, começaram a ajudar a encarnação desses índios, o progresso deles, eles foram progredindo. Então, instrumentos diferentes, né, para construir. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui,
onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Então, olha que bonito. A colônia começou onde está o prédio da governadoria e se espalhou e cresceu, né? Do centro para as bordas. Bacana, não é? Então, eu vou parar aqui a leitura porque eu quero deixar uns minutinhos para responder pergunta. Quem tiver alguma pergunta, por favor, manda aí para a gente poder conversar, poder interagir. Vou deixar esses minutinhos, esses 15 minutos finais agora, para a gente poder refletir sobre essa lição aqui, né? Refletir sobre essas informações que André Luiz está trazendo aqui para a gente. Então, a Elba Venâncio está dizendo, então eles reproduziram um pouco isso, né? A Giovana Vaz está dizendo, quando desencarnamos, voltamos para a mesma colônia? Giovana, o que é muito comum? É muito comum nós estarmos vinculados a colônias espirituais. Por quê? Porque todos nós pertencemos a uma família espiritual. Então, você está encarnado aqui agora, mas tem uma parte da sua família que está no mundo espiritual. É a sua família espiritual. Então, quando você desencarna e outros membros da sua família aqui, é normal, é natural que se reúnam nas colônias. Agora, nós precisamos entender o seguinte, da mesma maneira que quem mora em Belo Horizonte vai a Recife, vai a Salvador, visita, as pessoas interagem. As colônias espirituais também. Nós vamos ver isso aqui no nosso lar. Inclusive internacionalmente. Então, membros de nosso lar visitam colônias de Nova York, colônias da Polônia. Nós vamos ver isso aqui no nosso lar. Um dos ministros aqui visitou uma colônia espiritual na Polônia na época da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então, os membros das colônias, eles... Então, vamos lá. A Juari está dizendo, Haroldo, o respeito ao meio ambiente não é um traço de evolução? Com certeza. Com certeza. É tanto que você vê uma sociedade organizada, não é? Você olha, os campos são cultivados, tudo é limpinho, tem flor, tudo cuidado, ninguém joga sujeira no chão, tem coleta seletiva de lixo. Não é? Quanto mais aprimorados são os espíritos, mais eles cuidam do ambiente. É natural isso, né? É natural isso. Né? Leandro Silva, como podemos ver colônias espirituais? Leandro, com os olhos da carne, ninguém vê. Ninguém vê. Mas, naturalmente, muitos de nós, quando dorme, sai do corpo e vai para a colônia. Tem gente que faz curso, tem gente que é orientado. Às vezes, os espíritos pegam a gente, levam para a colônia, lá você toma um puxão de orelha, está fazendo bobagem aqui, leva para lá e fala, o que você está fazendo, Haroldo? Aí você toma um puxão de orelha. Então, esse intercâmbio é muito natural. Nós vamos ver isso aqui. Aqui no livro Nosso Lar, vai citar encarnados sendo levados para a colônia para fazerem cursos, para receberem orientações, para conversar, né? E nós temos que lembrar, meu querido, que tem muito espírito superior encarnado, que todo dia, quando dorme, está em trabalho nas colônias espirituais. Por quê? Porque eles não são eles são menos grosseiros, né? São espíritos mais avançados, mais evoluídos. Então, eles têm condição de circular com maior liberdade. Quanto mais inferior o espírito, mais limitado ele é. Mais limitado. Né? Então, vamos lá. Sueli Lima, fico pensando como está sendo o auxílio aos desencarnados da Covid, já que tudo está acontecendo muito rápido. Ótima pergunta. Nós vamos ver isso aqui em Nosso Lar. Nós vamos ver isso aqui. Gente, o livro Nosso Lar foi psicografado na época da Segunda Guerra Mundial.
pouquinho depois. Não é? Eu estou falando no período. Então, aqui nesse livro é narrada a movimentação durante a Segunda Guerra Mundial. Minhas queridas, meus queridos, mais de 1 milhão de judeus foi assassinado nos campos de concentração. Foram assassinados. Mais de 1 milhão foram assassinados, queimados vivos, intoxicados com gases. Você pensar nisso. Eu te pergunto, já morreu 1 milhão de pessoas de Covid-19? Não é? Então, a Segunda Guerra Mundial morreu gente demais. Milhões e milhões de pessoas desencarnaram ao mesmo tempo. E isso vai ser narrado aqui. A movimentação que foi aqui na colônia, nosso lar, e a movimentação em diversas colônias do mundo espiritual na época da Segunda Guerra. Né? Vocês imaginam? Vou só dar um exemplo para vocês. Ah, olha aqui, que bom. O Mick Friedman está dizendo aqui, Haroldo, foram 6 milhões de judeus. 6 milhões! Gente, vocês imaginam o que é isso? Imagina o que é isso, gente? Você receber de uma vez 6 milhões de espíritos encarnados. Nós vamos ver aqui que nosso lar enviou espíritos para a Polônia. Para a Polônia. Para ajudar. Não é? Então é lindo, nós vamos ver isso aqui. É uma lição, gente. Por quê? Porque o mundo espiritual está ligado ao mundo corporal. Não é? Nós somos irmãos em evolução. Irmãos e irmãs em evolução. Não é? Então, é uma coisa impressionante. A gente precisa pensar nisso. E aqui vai descrever isso, essas desencarnações coletivas, a movimentação nas colônias espirituais, as pessoas que foram recebidas, não é? A Gottschall Marinilton está dizendo aqui, foram 20 milhões de russos, 6 de judeus, 50 milhões no total. Nossa, gente, imagina isso. Imagina isso. 50 milhões de desencarnados. E num curto período de tempo, né? Num curtíssimo período de tempo. É muita gente. Imagina, e vocês vão ver aqui, hein? Espíritos lá no plano espiritual foram tomados de pânico. Por quê? Porque estavam assistindo seus entes queridos desencarnando. Olha isso, gente. Por quê? Porque não é fácil você ver alguém que você ama sofrendo. Quer você esteja no mundo espiritual, quer você esteja encarnado, não é fácil ver alguém que a gente ama sofrendo. É isso, gente. É isso, né? Então, não é? Gente, o pessoal a Roberta está perguntando sobre a questão da cremação. Gente, a cremação atinge o corpo. O espírito chega. Às vezes existe uma misericórdia divina. Quando você está numa doença, está no hospital, já vai ocorrendo um desligamento. Os amigos espirituais auxiliam, não é? Só os espíritos muito endurecidos, muito empedernidos, que ficam ali na presença, vendo o corpo sofrer isso. A maioria é retirado, levado, nem vê nada que está acontecendo com o corpo. Nós temos que pensar nisso, na misericórdia divina, né? Está perguntando aqui se o nosso lar evoluiu. Claro, tudo está evoluindo. Só Deus que é perfeito. Está evoluindo. E está evoluindo e está ficando cada vez melhor. Cada vez melhor. Por quê? Porque a humanidade toda está progredindo. Nós temos por volta de 22 bilhões de espíritos evoluindo na Terra.
Só 8 bilhões, praticamente, aproximadamente 8 bilhões, está encarnado. A humanidade não são só os encarnados. Então, o progresso está acontecendo em todos os níveis. Em todos os níveis. Não é? Em todos os níveis. Então, nós precisamos pensar nisso, né? Tem uma pessoa que está perguntando aqui, qual que é a melhor colônia? A melhor colônia é a que recebe a gente. A melhor colônia é aquela que abre as portas, que nos acolhe, que nos recebe. Não tem isso, gente. Né? Cada um de nós está vinculado, tem uma família espiritual. Isso aqui não é a competição, né? As colônias, elas se ajudam, elas mantêm um contato, elas são unidas. A colônia Nosso Lar foi fundada por portugueses. Você acha que a Terra? Claro. Está tudo interligado. Né? É a humanidade, é um só rebanho. O Cristo é o pastor da humanidade inteira. Humanidade inteira. Né? Então nós estamos aí. Né? E aqui o Flávio está perguntando, alguns desencarnados da Segunda Guerra foram para o Nosso Lar? Mas muitos! Está localizado o Nosso Lar? Na região espiritual do Rio de Janeiro. Não é? Nas esferas, não ia achar, né? Não é isso. É um outro plano. O plano espiritual, ele interpenetra o plano físico, né? Mas é na região ali do Rio de Janeiro que está Nosso Lar. Né? Então, queridas amigas, queridos amigos, está chegando agora o momento da gente encerrar a nossa live. Eu queria, então, pedir a todos que a gente possa manter agora, nessa sexta-feira, que lembra a Páscoa, que lembra a crucificação de Jesus, que a gente possa se inspirar no exemplo de Jesus, para acender em nós a chama da confiança em Deus, acender em nós a serenidade, a paz, que nós possamos confiar na providência divina, como Jesus confiou nos momentos desafiadores da cruz. Porque tudo está sob a coordenação da justiça divina e da misericórdia divina. Né? Temos medo da morte? É natural. Vamos aprendendo a lidar com ele e vamos equilibrando o medo com a confiança. A confiança em Deus, a confiança na imortalidade da alma, na certeza de que estamos rodeados pelos amigos espirituais e de que eles nos amparam. Muitas bênçãos no seu coração, na sua família, que nós possamos, nesse momento de quarentena, viver a verdadeira Páscoa. Estamos tendo a oportunidade de viver a verdadeira Páscoa. Não a Páscoa do ovinho de chocolate, a Páscoa da oração, da fé em Deus, da comunhão com Deus, da certeza de que nós vamos ser libertados da escravidão, desse confinamento. Da mesma maneira que o povo hebreu foi libertado da escravidão, do confinamento no Egito, nós também. Nós também. Então, guardemos a confiança em Deus, a confiança em Jesus, de que o melhor está por vir e de que Jesus está no leme. Muita paz para todos.